Bom, então nós vimos aqui o Plano Nacional de Educação e eu trouxe para vocês agora, olhem só, um quadro falando dessas mudanças da nomenclatura que eu vim mostrando ao longo dessa parte da aula, dessa parte inicial da aula. Então, esse quadro, ele mais ou menos estrutura e organiza as nomenclaturas à sua época e o documento que dão origem a essa forma de se falar, tá? Então, vamos lá. Em 1961, a gente falava de educação de excepcionais por conta da Lei 4.024 de 61. Em 1971, a gente falava de deficiências físicas ou mentais e de superdotados através da Lei 5692/71. Em 88, a gente começa a falar de portadores de deficiência e estava presente na Constituição Federal. Em 1994, começa a se usar muito a ideia de necessidades educacionais especiais, é uma expressão que vem do Tratado de Salamanca. E, a partir de 2013, a partir da Lei 10.796 de 2013, aquela lei que alterou a LDB, a gente começa a falar de educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotados, tá? O que acontece, gente? Cada ano e cada nomenclatura que vai mudando, ela está cheia de ideias por detrás dela. Tem diferentes concepções que vão fundamentando a forma de falar. Então, quando a gente trabalha a ideia do educando com deficiência, primeiro você está garantindo o olhar de que aquela pessoa é um educando, ele é um aluno, que por conta do grande capítulo de diversidades humanas, é um aluno com deficiência, ou com transtorno, ou com altas habilidades, ou com situações compostas. Então, essa é a ideia. Lembra que os direitos humanos estão por detrás de toda essa discussão. Então, olha só, a gente falou sobre a lei, fizemos esse pequeno percurso histórico, vimos as principais modificações, até chegarmos ao dia de hoje, como as coisas acontecem hoje, mas a gente precisa discutir. Mas que inclusão é essa que a gente está falando? Porque a gente fala tanto de educação inclusiva. Como é que eu falo de educação inclusiva e, de fato, as coisas não mudam? Então, vamos prestar atenção que, para a gente falar de educação inclusiva, a gente precisa falar de um ajuste da sociedade de forma a que a sociedade inteira, se torne acolhedora e responsiva às necessidades de todos e de cada um dos cidadãos. A educação inclusiva, ela precisa estar dentro de um sistema de uma sociedade inclusiva, de um sistema da sociedade que dê acessibilidade, que dê organização da própria vida, que acolha essas diferenças, que dê condições para que todas as pessoas possam ser acolhidas. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Ônibus. Na sua cidade, todos os ônibus têm e funcionam, tá? Aqueles elevadores para você ter condição da pessoa subir com a sua cadeira de rodas, caso ela seja cadeirante? Tem? Garante? Funciona? Aqui no Rio tem, tá? Funcionam? É uma outra e longa história. Às vezes funciona e o motorista de ônibus para e ele educadamente ajuda. Olha quantas questões. Vamos pensar, já parou para pensar, e cinema? Como é que acontece no cinema? Cinema tem lugar para cadeira de roda? O cinema da sua cidade tem algum lugar reservado para cadeira de roda? Pensa aí. Pois é. E se o sujeito for cego? Todos os filmes são dublados? Sempre tem essa opção? Tá. E se o sujeito se for uma criança autista, ela vai ao cinema? Tem alguma sessão especial? Já existe, tá, gente? Aqui no Rio já existem sessões especiais, horários especiais para que as crianças com autismo possam participar. Também existem algumas outras algumas iniciativas bem interessantes, sessões de cinemas para que as mães possam participar com bebês. Então, você começa a olhar para a questão da diversidade, das grandes diversidades, para tentar incluir aquelas pessoas que acabam ficando fora de atividades tão triviais como ir a um cinema, porque não há um pensamento político inclusivo.
de deixá-las participar desta vida em sociedade. Então, a inclusão é um movimento muito amplo, no qual a escola tem responsabilidades e no qual a escola se insere, mas nunca um movimento que seja única e exclusivamente responsabilidade da própria escola. Eu trouxe aqui uma imagem que eu acho que você vê isso facilmente, tá, na internet, mas eu acho ela sempre interessante para a gente pensar. O que é inclusão, o que é exclusão, segregação e integração. Então, vamos começar aqui na exclusão. Na exclusão, você tem um grupo só de pessoas normais. E todos os outros que fogem por alguma razão desta normalidade estão excluídos do processo. Se a gente começar a pensar nas escolas, como elas se organizaram, a gente tinha um movimento muito grande de exclusão. Só frequentava a escola criança normal, aquela criança que estava fora dos padrões estava simplesmente fora da escola. Existe um outro movimento que é o da segregação. Preste atenção que a segregação, em muitas situações, ela lembra as classes especiais. Então, você mantém um grupo de alunos normais e um grupo de pessoas com deficiência que fazem parte dessas diversidades que não são contempladas ou que não eram contempladas prioritariamente pela escola. Então, você tem um movimento de segregação. E aí a gente começa uma discussão maior e começam os movimentos de integração. Olha o que é a integração. Tá lá. No mesmo espaço, eu tenho alunos normais, pessoas normais, mas dentro eu tenho um grupo separado de pessoas com a questão da deficiência, dos transtornos, ou seja, das suas diversidades. Isso muitas vezes acontece. Uma escola tem 2 tipos de salas, todos os tipos de classe regular, classe especial. Na realidade, são grupos distantes. Olha, um grupo não se mistura com o outro, você não tem uma interseção. Você tem movimentos separados. Então, esses movimentos são os movimentos mais fáceis da gente encontrar, tanto na escola quanto na sociedade de uma forma geral. Mas quando a gente fala de inclusão, então o que seria isso? Olha só o desenho da inclusão. Eu não tenho um grupo dentro de outro grupo. Eu tenho realmente todo mundo interagindo, participando, juntos. Porque, neste momento aqui, a gente entende a inclusão como uma necessidade, tendo em vista que as pessoas são diferentes. E essas suas diferenças precisam ser acolhidas pelos diferentes espaços sociais. Entre eles, lógico, a escola, tá? Então, a gente tem sempre que buscar por esta opção da construção de uma sociedade inclusiva. E, portanto, essa sociedade tem que prever essa ideia de participação de todos. Porque a gente está falando de dignidade humana. Então, toda pessoa tem o direito a condições de vida e a oportunidade de realizar os seus projetos, sejam os projetos que forem. Faz parte da dignidade humana. Então, a gente trabalha com ideias de construção de identidade e do exercício da cidadania. Não existe cidadão de segunda classe. Todos são cidadãos da mesma forma. E, portanto, todos têm os mesmos direitos. E todos têm que construir a sua identidade a partir de características que são inerentes à própria pessoa. Então, assim, a deficiência, uma pessoa com deficiência, a deficiência é da pessoa. Ela faz parte, ela constitui também aquela pessoa. Ela não define a pessoa, mas ela faz parte dessa pessoa. E ela não pode ser excluída de processos sociais por conta dessa sua característica, ok? Então, olha só, quando a gente fala de educação e de inclusão, a gente está diante de uma relação que é uma relação de paradoxos. Então, não adianta a gente falar de sociedade excludente e de educação inclusiva. A gente precisa lidar com uma relação onde a sociedade também inclua para que, de fato, a escola tenha condições de incluir. Então, a gente tem, eu trouxe aqui uma frase, que é uma frase muito presente de concursos, que é uma frase do Boaventura Souza Santos, e que é bom a gente discutir para que você possa entendê-la, tá? Então, essa frase diz o seguinte, ó: temos o direito de ser iguais,
quando a diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Olha que coisa profunda. Então, olha o que ele está clamando. A gente tem direito de ser igual. Porque se você começa a colocar a minha diferença numa briga e dizendo que a minha diferença me faz valer menos, eu vou sempre lutar para a ideia da igualdade. Por outro lado, quando você disser para mim que nós somos todos iguais, e esse igual for descaracterizar aquilo que eu sou, a minha identidade, as minhas possibilidades e as minhas escolhas, aí a gente vai ter que lutar pelo direito de ser diferentes, ok? Lembra sempre de uma coisa, todos nós somos iguais. E quando eu falo, por exemplo, todos nós somos iguais, o que nos faz ser iguais é justamente o fato de todos nós sermos profundamente diferentes. E as diferenças não estão só nas aparências, nas perspectivas físicas. As diferenças estão nas escolhas, as diferenças estão nas subjetividades, as diferenças estão naquilo que você gosta, naquilo que você não gosta, nessas coisas, nas culturas e em todas as pequenas coisas do dia a dia. Então, isso é a nossa igualdade, o fato de sermos todos diferentes. E a gente tem que ter isso em mente sempre quando a gente fala de educação inclusiva. Então, a gente precisa pensar que como é que a escola dá esse salto de sair de uma escola que, na realidade, muitas vezes exclui muito mais do que inclui, para ser, de fato, uma escola inclusiva. Então, a gente tem que entender que a transformação da escola é um projeto de sociedade. A sociedade tem que pensar num projeto de escola que seja uma escola inclusiva. Então, uma das grandes marcas da escola inclusiva é a valorização do papel social dos professores e dos alunos. A escola inclusiva repousa sobre o princípio da cooperação. É preciso cooperar. E, de novo, olha que você tem que pensar qual é o papel social dos professores e qual é o papel social dos alunos. E alunos aqui, não entenda alunos só com deficiência ou alunos só sem deficiência. A gente está falando de todos os alunos. De uma cooperação que realmente abarque todas as pessoas que compõem todos esses atores do cenário educativo. A sala de aula se constitui em um reagrupamento no qual cada aluno deve colaborar com o processo de construção do conhecimento dentro das suas possibilidades. Lógico que a gente está falando de uma escola que apoia e que aposta, que cada aluno tem condição de construir o seu conhecimento. Lógico, o conhecimento que é mediado pelo professor, onde o professor está atento, buscando formas de ajudar, onde um aluno interfere profundamente na aprendizagem do outro, ajuda como um companheiro mais capaz em alguns momentos, em outros momentos como aquele que aprende com um outro companheiro mais capaz. Mas nesse processo de construção de conhecimento, que é a forma como cada um de nós consegue, de fato, aprender e ter acesso ao saber. Então, atualmente, a política educacional brasileira exige a transformação da escola pública para uma escola inclusiva. Isso faz parte da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. A gente já viu um pouquinho desse documento anteriormente. E aí, a gente precisa pensar, mas espera aí, que escola inclusiva é essa? Que requisitos para a inclusão, então, são esses? Então, primeiro, a gente tem que ter uma crença de que as crianças podem aprender juntas, embora tenham ritmos e processos diferentes. Tem ritmos diferentes, tem processos diferentes, mas podem aprender juntas. Tem que se dar garantia de acesso à escola para todos. Temos que crer na possibilidade de que todas as crianças atinjam o seu potencial máximo. Temos que privilegiar as relações sociais entre todos os participantes. Lembra a história da colaboração e da cooperação que a gente já falou. Mudança de papéis e de responsabilidades dentro da escola. A escola tem que rever esses seus papéis, rever essas responsabilidades de cada um dos seus atores. O estabelecimento de infraestrutura e de serviços tem que ter suporte. Tem que ter suporte, ok? Para que isso, de fato, funcione.
Tem que ter parceria com os pais, isso é extremamente importante, para além de todas as discussões que a gente já teve aqui, da necessária relação entre pais e professores, escolas e comunidades, tem que ter uma parceria muito grande com os pais, os ambientes educacionais têm que ser flexíveis, porque se você só trabalha numa rigidez de ambiente, você só favorece a um certo tipo de aprendizagem, tem que se ter estratégias baseadas em pesquisas, as universidades estão aí fazendo tantas pesquisas, por exemplo, com tecnologias de comunicação alternativa para os alunos autistas, com tecnologias que ajudam alunos com paralisia cerebral a se comunicar através de computadores ou através de objetos que facilitam o aluno segurar o lápis, ou pesquisas que vão indicando metodologias que são interessantes, por exemplo, para o estudo da matemática com uma população cega e assim por diante. Então, a gente precisa ter acesso a essas pesquisas, esses conhecimentos que são produzidos dentro das universidades, para que a escola possa se organizar. Um estabelecimento de novas formas de avaliação, a avaliação escolar, embora a gente tenha um discurso e uma teoria, na prática ela ainda é uma avaliação extremamente tradicional, e essa forma de avaliar não combina com uma educação inclusiva. Formação continuada dos professores, sem dúvida uma necessidade, monitoramento e reavaliação constante de todo o processo, porque é muito fácil, a gente precisa, qualquer processo precisa de monitoramento e avaliação. Especialmente um processo de educação inclusiva, que é um processo desafiante, precisa ser constantemente monitorado. Suporte técnico aos professores de classes comuns ou atuação colaborativa de professor especializado. Então, você sabe que a gente tem, pela lei, a ideia da sala de recursos ou do atendimento educacional especializado, mas o professor da classe comum também precisa de um suporte técnico. Ele precisa ter alguém com quem trocar possibilidades, ele precisa ter alguém que o ajude na elaboração daquela técnica específica para aquele aluno, da elaboração daquele currículo, como vai ser aplicado junto àquele aluno. Estabelecer formas criativas de atuação com as crianças, com as necessidades que cada um tem, as necessidades especiais que cada um tem. Então, os caminhos pedagógicos da inclusão trazem esses desafios para a gente. Então, ela provoca e exige da escola brasileira novos posicionamentos. A gente tem que se posicionar de uma forma diferente. E é um motivo a mais para que o ensino se modernize e para que os professores aperfeiçoem todas as suas práticas. É uma inovação que implica no esforço de atualização, de reestruturação das condições atuais da maioria das nossas escolas de nível básico. Ou seja, a gente tem que reestruturar. Existe o discurso e existe a realidade. E as escolas precisam pensar dentro das suas possibilidades nas estruturações que são necessárias para poder dar conta do desafio. Tornar escolas públicas e privadas aptas para responder às necessidades de cada um de seus alunos, de acordo com suas especificidades, sem cair nas teias da educação especial e das suas modalidades de exclusão. Sem cair naquela ideia de ter aluno excluído, classe especial, vai atender em outro lugar, sem cair nessas formas, como é que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente fala de inclusão educacional, a gente precisa ter certeza de que a gente está falando da garantia do acesso aos conteúdos básicos que a escolarização deve proporcionar a todos os indivíduos, inclusive aqueles que têm altas habilidades, precocidade, superdotação, condutas típicas de síndromes, quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, portadores de deficiências que apresentam significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, que sejam decorrentes de fatores genéticos, inatos ou ambientais, de caráter temporário ou permanente, e que interação dinâmica com fatores socioambientais resultam em necessidades muito diferenciadas da maioria das pessoas. O capítulo da inclusão, ele é cheio, rico de possibilidades, porque a diversidade, gente, a diversidade é imensa. Uma única categorização, por exemplo, se eu digo que o menino faz parte do espectro autista, ele tem autismo. Dentro do autismo existem várias síndromes. Cada uma dessas síndromes tem características, mas alunos diagnosticados com a mesma síndrome têm potenciais completamente diferentes, e essas síndromes muitas vezes se manifestam também de formas diferenciadas. Então, o capítulo é muito amplo, as possibilidades são muito amplas. O atendimento da inclusão precisa o tempo inteiro estar acompanhado de estudo, de pesquisa, de acompanhamento, de
se pensar em formas que toda essa gama de alunos possa... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.